A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre 2022 estamos aprendendo sobre o Sermão do Monte. Olha só a ética e os valores e relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Sim, chegamos na lição de número 8. Quero agradecer a você que se inscreveu, comentou, compartilhou, curtiu o vídeo e chegamos na lição de número 8. Professor Tony, e hoje nós vamos falar o que sobre essa lição de número 8? Como você viu na chamada do vídeo, nós vamos falar sobre oração. Sim, oração. Oração é um assunto fundamental para a vida de todo aquele que se diz cristão. Então você pega a sua revista da editora Betel, não esquece de pegar a sua Bíblia, porque aqui tem orações do começo ao fim. E ela é a nossa régua, é onde se mede tudo que nós precisamos. Seus marca-texto, caneta, marca-texto em gel. Hoje tem algo aqui que eu vou apresentar assim que eu chamar a vinheta do vídeo. A gente vai falar sobre esses livros que aqui estão. Vamos crescer juntos na oração que ensinou Jesus. Meus queridos e amados irmãos, como você está vendo, um cenário novo. Isso aqui foi ideia do meu amigo Flávio, que me deu essa cadeira. O Flávio me deu essa cadeira e disse: Varão, por que tu não manda fazer um logo, um nome e deixa o negócio da hora aí? Eu devia mandar essa conta para ele. Não deveria mandar não, porque ele me deu esta cadeira que me abençoou. E a ideia foi dele, como ficou legal demais. Acabei de instalar junto com a minha Rose. Esse aqui, o pessoal que mandou está de parabéns. Mas hoje vamos falar de oração. Aqui é só agradecimento que a gente vai ficando feliz com a evolução do canal. A lição de número 8, ela é muito importante. Por quê? Ela vai falar sobre os ensinos de Jesus sobre oração. E é interessante que Jesus fala 2 vezes no Sermão do Monte sobre oração. Sim, ele não só fala uma vez, ele fala 2 vezes. Mas deixa eu abrir aqui. No outro vídeo, no vídeo de número 7, eu falei sobre que Jesus fala sobre um pouquinho sobre oração, né? Para que a gente não venha ter oração hipócrita, oração dos fariseus, oração de quem quer aparecer. Não foi isso que a gente falou? Deixa só a gente relembrar aqui, ó. Isso, que os fariseus se gloriavam, oravam em praça pública para ser visto. Então Jesus já está falando sobre oração. E agora ele vai falar sobre o prazer de orar, tanto que ele ensina o Pai Nosso. E eu comentei no vídeo de número 7, da lição 7, se você não assistiu, você assiste. Eu comentei sobre esses 6 livros aqui. Principalmente uma inscrita companheira de canal aqui, a Tânia, ela sempre perguntou: Professor Tony, que livros são esses? Esse livro aqui é do Edward M. Baldi, não sei se pronuncia correto o nome dele. Só que no comentário da Tânia, na lição de número 7, eu já deixei o link. Olha só, ele começa falando primeiro sobre os fundamentos da oração. Depois a gente vem falar sobre a necessidade da oração, a realidade da oração e vem falando também sobre a arma da oração, ok? E ele vai falar sobre homens no plural, homens de orações, tá aqui, perdão, homens de oração. E aqui, ó, o propósito da oração. Esses livros são 6 livros. Aqui não tem uma ordem de onde você vai começar. O propósito, homens de oração, arma, a realidade, a necessidade e os fundamentos. Não há vamos dizer assim, uma ordem do qual você pode seguir. Mas são livros assim pequenos. Eu comecei esse aqui, ó, você pode ver, tá até usado, porque eu usava na minha mochila. Deixa eu ler uma frase aqui então sobre esse livro de oração aqui. Eu tenho algumas frases marcadas. Deixa eu ver aqui. Olha que forte.
Edward M. Bald. Olha que forte que ele coloca aqui. Só um texto, só para você ficar com vontade de adquirir o livro. Não sou patrocinado pela Livraria Família Cristã, mas eu comprei na Livraria Família Cristã, paguei R$ 39,90, 6 livros sobre oração. Mas olha o que ele coloca aqui. Deixa eu ler para vocês só um texto. Página 83 do Propósito da Oração. Devemos viver para Deus fora do quarto de oração se queremos nos encontrar com Ele no lugar secreto. Você entendeu? Olha só. Devemos bendizer a Deus através de vidas de oração se quisermos ter a bênção de Deus no secreto. Devemos fazer a vontade de Deus em nossa vida se quisermos ser ouvidos por Deus no lugar secreto. Devemos escutar a voz de Deus em público se quisermos que Deus escute a nossa voz no privado. Deus deve ter nossos corações fora do secreto se quisermos ter a presença de Deus no secreto. Se quisermos ter Deus no secreto, devemos nos ter fora do secreto. Não é outra forma de orar a Deus a não ser vivendo para Deus. O secreto não é simplesmente um confessionário, mas a hora da santa comunhão, de uma troca doce e sublime de intensa interação. Uau! Eu indico, repito, não sou patrocinado pela Livraria Família Cristã, mas se ela quiser me patrocinar, fica à vontade. A Pencal é a editora, né? A Livraria Família Cristã, ela é a distribuidora, é ela que vende, mas a Pencal, ela é a editora. Então tá aí, se você se interessar, adquire esses livros, deixa eu deixar ele aqui, é só para você ver o intuito da oração, como tem livros assim, pequenos, quantas páginas, deixa eu ver para você, ó, a grande maioria deles, 100 páginas, 117, adquire, irmãos, vai te ajudar a ter uma vida de comunhão, de oração com Deus mais e mais, né? Para ter vida no secreto, tem que ter vida fora do secreto, foi o que Edward M. Bald disse. Espero que a pronúncia do nome dele seja essa. Vamos para a nossa lição? Lição 8 será aplicada no dia 21 de agosto de 2022. O ensino de Jesus sobre a oração. Vamos lá. Nosso texto áureo. Pega a sua canetinha aí, marca texto áureo, porque nós estamos já no livro de Mateus, capítulo 6, verso de número 7. Lembrando que o Sermão do Monte, ele é no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, tá bom? Só para você relembrar. Texto áureo nos diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Nós já falamos sobre este assunto um pouquinho na lição passada, porque Jesus ele fala que os fariseus, os escribas, eles queriam pegar a oração e dizer que era bom em orar, pegar o jejum, dizer que era bom em jejuar, pegar o dízimo, dizer que era bom em dizimar. Né? E a intenção não é porque nós somos bons, nós fazemos porque nós necessitamos, como eu li aqui, propósito na oração. Né? Se eu tenho uma vida com Deus, então eu tenho um momento com Ele também no secreto, tá bom? Então é o nosso texto áureo. Nossa verdade aplicada nos diz assim: por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Cabe certinho no que o E.M. Bald diz, né? Quando eu vou para o secreto é porque eu já tenho uma intimidade com Deus, eu já tenho uma vida com Ele, por isso que me leva ao secreto. Verdade aplicada. Vamos lá? Nosso texto de referência de hoje, como eu te falei, livro de Mateus, chegamos no livro de Mateus, capítulo 6. Aí nós vamos para o versículo 9, 10 e 11, 12 e 13.
Vamos fazer essa leitura? Lembrando que se você não tiver uma Bíblia impressa mesmo assim, ó, uma nossa Bíblia aqui, você tem na revista. Se você não tiver nem Bíblia nem revista, fica na descrição do vídeo, e você ainda tem uma outra opção, que é consultar a Bíblia online. Mas é importantíssimo que você consulte a Bíblia, não importa de que maneira você vai consultar, no entanto que você consulte, porque é uma escola bíblica. Tudo bem? Nos diz assim, Mateus 6, do 9 ao 13. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. A oração do Pai Nosso, ela já foi pregada, já foi ensinada, Você tem ensinos fundamentais sobre o Pai Nosso, mas nos nossos dias, uma parte que acaba atrapalhando a caminhada do cristão é o versículo de número 12. Vamos repetir? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estávamos montando aqui o cenário, eu e a Rose, e ela estava falando: marido, eu fiquei assustada com uma pregadora que caiu num ato aí de adultério, teve um filho de outra pessoa que não era o marido dela, e todo mundo na internet fica falando mal dela. Ela foi fazer uma live, e no meio da live alguém foi lá e questionou a maneira dela. Irmãos do céu, mas deu uma tristeza, porque ela foi e disse: eu quero que você vá se... Moço do céu, como que essa moça, que essa senhora, jovem senhora, mãe de 3 filhos, diz que perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado quem está me devendo? Então essa pessoa que ofendeu na live, ela não tem perdão para ela. E como é que ela quer o perdão de Deus? Irmãos, esse versículo para mim é o versículo-chave da oração do Pai Nosso. Eu quero que o reino de Deus venha, que o seu nome seja glorificado. Eu quero que, como diz aqui, porque o reino, o poder e a glória, livra da tentação, o pão nosso de cada dia. Tudo isso é importante. Mas se eu não perdoo o meu irmão, Deus não me perdoa. Então, o fundamento dos ensinos de Jesus sobre a oração é eu dizer: perdoa, olha a frase, perdoa as minhas dívidas. Deus é misericordioso para perdoar a dívida que você tem? Sem dúvida. Com certeza. Deus, ele é misericordioso e te perdoa. Com toda certeza. Mas quando ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, vírgula, assim como nós, perdoamos as nossas dívidas, os nossos devedores, perdão. Então eu estou dizendo para Deus: Deus, você tem que me perdoar, porque eu perdoo quem faz comentário aí que me desagrada. Eu perdoo por aquele que entra na live e me ofende. Eu perdoo aqueles que me devem financeiramente. Eu perdoo aqueles que me insultaram. Então Deus me perdoa. Então por que eu estou parando aqui para dar essa ênfase? Como que você pode querer o perdão de Deus se você não perdoa quem te ofendeu? Se logo você não perdoa quem te ofendeu, como Deus vai te perdoar? Se a frase é essa: perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores. Esse aqui para mim é o ponto-chave. Como eu gosto de dizer em algumas lições, esse aqui é o spoiler da lição. É perdoar para ser perdoado. Nossa introdução. Orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração, louvamos o santo nome do Senhor.
pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz por nós, e falamos como estamos nos sentindo. É na oração. Quando eu me converti, a minha Rose ela já era cristã. Eu disse, qual é a diferença entre orar e rezar? Ela disse, rezar você não foge do que já está estabelecido. Orar é você abrir o seu coração para Deus e contar as suas necessidades, no caso aqui, agradecer. Vamos marcar algumas palavras na nossa introdução. Na nossa oração, louvamos o santo nome do Senhor. Pedimos o quê? Perdão por nossas falhas. Agradecemos, é o motivo de agradecer pelo que Ele faz por nós. Né? E acima de tudo, falamos como estamos nos sentindo. Aqui no íntimo, Senhor, eu estou triste, angustiado, estou feliz com o cenário novo, estou feliz pela quantidade de inscritos, eu estou triste porque não está indo, eu estou triste porque os vídeos não estão bom, Senhor, eu estou triste porque o meu filho não está fazendo a tua vontade junto comigo, que a minha esposa, estou alegre porque minha esposa está fazendo devocional. É lá que a gente vai se debruçar, contar tudo para Ele. É na oração, porque ela é livre, ela é espontânea. É uma conversa, como falou o Baldi aqui, né? Edward M. Baldi, né? É no secreto que eu tenho um relacionamento com Ele, na intimidade. Tá bom? Vamos para o nosso ponto de número 1. A oração modelo dos discípulos de Cristo. Oração modelo. Oração modelo, por quê? Aqui vai falar o bispo Abner. Israel ele tinha muita reverência como orar, de que maneira orar. Então, os discípulos de João tinham aprendido como orar, tanto que o texto diz que João ensinou seus discípulos a orar. E agora os discípulos, Jesus pede para que Jesus os ensine a orar. Então é muito importante também aprender o modelo. Nos diz assim, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa de Deus. Oh, glória! Aqueles que o adoram e das formas de chegar-se a Ele. É o que nós lemos, né? Em Mateus capítulo de número... Aqui mesmo. Mateus capítulo de número 6, do versículo 9 ao versículo número 13. É a referência que está aqui. Então a gente vai dividir aqui, separar, vai ficar muito bom mesmo esse ensino. Olha só. Ensina-nos a orar. É um pedido. Ensina-nos a orar. Nos dois evangelhos onde o Pai Nosso é mencionado, Jesus ensina a maneira correta de orar. Aí nós abrimos o livro de Mateus, certo? Vamos abrir Lucas também, que Lucas também vai falar sobre esse pedido de oração. Deixa eu só marcar para que eu não me perca quando eu olhar. Lucas capítulo 11. Vamos ver, falando também sobre o Pai Nosso. Como é que está o Pai Nosso em Lucas capítulo 11? Porque nós conhecemos o Pai Nosso em Mateus capítulo de número 6. Mas vamos ver Lucas capítulo 11, o verso 2 a 4. Bem pequenininho, ó. E disse-lhe, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que tem essa diferença. Lembrando, canetinha marca-texto, essa é da Faber-Castell. Opa, deixa eu melhorar aqui, que quebrou. Então você tem essa oração, professores, deixa eu olhar para você. É importante na sua sala de aula você orar o Pai Nosso, pedir para fazer a leitura do Pai Nosso de Mateus 6, mas pergunta na sua sala quantos conhecem a oração do Pai Nosso em Lucas capítulo 11, que às vezes as pessoas não sabem que são mencionadas 2 vezes essa oração do Pai Nosso, tá bom? Então é importante também que aqui também fala
sobre a oração do Pai Nosso. A relação com Deus, que segundo as crenças judaicas, regida tudo o que existe, era algo muito delicado e por isso pediram a Jesus que lhe ensinasse a forma correta de se dirigir a Deus, porque segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele. Eita, deixa eu ler toda a frase, né? E Jesus era para eles essa pessoa. Então não tem como conhecer Deus. Sabe como a pessoa fala assim? Só quem pode falar de oração é quem ora. Só quem pode falar de oração é quem ora. Então, se Jesus diz que nós precisamos nos aproximar de Deus, mas em nenhum momento da vida de Jesus, dos 33 anos aqui mencionado nas Escrituras, a gente visse Jesus orando, como que a gente ia orar? Se durante o trajeto dos apóstolos, que estava lá, principalmente os 12, se eles não tivessem vida de oração, como que eles iam ensinar a orar? Se Paulo não tivesse mantido uma vida de oração, como é que Paulo ia ensinar sobre oração? Então veja que você tem esses pedidos dos discípulos, porque eles acreditavam, que é a frase que eu marquei aqui, que Jesus era a pessoa mais próxima de Deus. Então, se tinha alguém que podia ensinar sobre como falar com Deus, era Jesus. Então, se você quer aprender como falar de Deus, você tem que pegar uma coleçãozinha como essa daqui, ó, de 6 livros de homem que vivia em oração. Não tem somente ele, tem outros que também viveram em oração e hoje que vivem ainda em oração. São esses homens que nós precisamos ouvir. Graças a Deus, eu congrego numa igreja que eu tenho homens e mulheres de referência de oração. O meu pastor Nilson, meu pastor Eli, o Silvano, o Sandro e quem mais que eu posso citar? Assim, Zé Nilton, assim, de cara, mulheres, minha pastora Fabiana, a irmã Neuci, irmãos, então você vai vendo pessoas que têm o prazer, a irmã Rose, a Elaine do Pedro, que sempre quando você vai para o culto de oração, que a gente tem nas quarta-feiras, na Deinamar, nós temos o culto só de oração, é 15 minutos de palavra e 1h30 de oração de joelho. A irmã Graça, não posso esquecer, veja, muitas pessoas na nossa igreja que têm o prazer de orar às quarta-feiras. É com essas pessoas que você tem que conversar sobre oração. Na sua igreja também tem. Então eles reconheciam Jesus como essa pessoa que sabia como orar. Por quê? Orava. É simples, não é? Olha só, como a oração do Pai Nosso, Jesus rompe com as rígidas atitudes que afastavam o homem de Deus e ensina um caminho que facilita o diálogo com Deus. E quem Jesus chama de Pai. Aqui é que é lindo, irmão. Essa lição é uma lição de agradecimento, uma lição leve, porque o Bispo Abner vai colocar aqui um fato verídico que eu não quero falar agora, vou falar depois, mas ele fala bem assim, que nos dá a oportunidade de chamar Deus de Pai, é o mais íntimo do íntimo. Chamar de Pai é alguém que está junto, alguém que está próximo. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa postura de chamar Deus de Pai. E Jesus manda a gente chamar Deus de Pai, porque tanto lá em Mateus, capítulo de número 6, como em Lucas, que é a oração do Pai Nosso, a oração dominical, como está aqui, né? E ele disse, quando orares, dizei, Pai, chama Pai. Isso é Lucas 11:2. Em Mateus, capítulo 6, 9, ele começa, portanto, vós orais assim, Pai. Então, o que Jesus quer é que a gente tenha intimidade de filho para chamar Deus de Pai. Gostou? Então curte já aí, comenta, compartilha e deixa Deus te usar, porque o seu Pai é o meu Pai, é nosso Pai. Oh glória! 1.2, a oração
e sua ordem. Vamos lá. A oração está dividida em duas partes. Aí eu gostaria que você... Gostaria não. Eu quero que você faça essa marcação porque você está em uma aula. A oração do Pai Nosso ela é dividida em duas partes. Anota aí, ó. Primeira, vamos lá. Vamos falar da primeira parte que essa oração está dividida. A oração do Pai Nosso. A primeira metade refere-se à glória de Deus. Em nome, seu nome seja santificado, certo? O segundo, o seu reino e sua vontade. Então, aqui fala de quem? De Deus. Então, a primeira parte dessa oração, ela é dividida em glorificar ou santificar o nome de Deus, pedir para que o seu reino venha e dizer, faça-se a sua vontade. Mesmo que eu esteja orando, pedindo, clamando, mas não é como eu quero, é como Deus quer. Então, essa primeira parte se refere à glória, à glorificação de Deus. E a outra metade, a segunda parte, tá? Que é a outra metade como está aqui, a outra metade trata da nossa necessidade pessoais e problemas, tá bom? Cair em tentação, aliás, livrar da tentação, necessidade física e perdoar as nossas ofensas. Também são 3. Perdoar nossas ofensas, voltando. O pão de cada dia nos dá hoje necessidade física. A outra é perdão dos nossos pecados e não nos deixar cair em tentação. 3 para Deus, 3 para nós. Então, se encaixa certinho a oração do Pai Nosso. 3 de Deus, designada para Ele, 3 vendo a nossa necessidade. Primeira parte e segunda parte. Tá bom? Vamos lá. Deus é proeminente, recebe a primeiro lugar, depois então é que vamos nos dirigir para as nossas necessidades e desejos. A primeira parte nos apresenta Deus como um Pai, um Deus que tem um nome santo e que deseja que seu reino se estabeleça na terra juntamente com a sua vontade. Tudo na oração. Você tem santificado o seu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade, tá bom? A segunda parte se ocupa de 3 necessidades essenciais do ser humano e das 3 frases do tempo nas quais o homem se move. Pão, necessidade, deixa eu marcar para ele aqui, necessidade presente do seu sustento diário. Perdão é a outra aqui que nos remete ao passado e ajuda na tentação, onde confiamos no futuro, repousa nas mãos de Deus. Vamos anotar? Com calma. Vamos lá. A segunda parte fala também de 3. A primeira que nós pedimos é o quê? Pão, nossa necessidade diária. Como eu já falei, perdão pelos nossos pecados, e a outra é livrar das tentações. Então, perdão pelo passado e livrar da tentação futuro. Então, veja que já dá para fazer uma mensagem completa aí, só nessa parte, na segunda parte do Pai Nosso. A primeira parte, nós temos pão, necessidade de todos, vivemos de pão, comida. Lógico que a gente sabe que Jesus declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas a frase é nem só. Então está dizendo que nós precisamos do pão para sobreviver, já que ele disse que nem só de pão. Tá bom? Então o pão é o fundamento básico. Mas quando falamos do perdão, estamos falando do passado. Perdoa porque eu já cometi pecado. E quando eu digo livra-me das tentações, eu estou dizendo me sustenta olhando para o futuro, me livrando do mal. Então é um Deus do passado e é um Deus do futuro. E nesse meio tem um Deus do presente. Deus do passado perdoa a minha tentação, perdoa o meu pecado. Deus do futuro livra-me da tentação e o Deus do presente provê a necessidade diária. Ok? 1.3 agora, do Pai para os filhos. Agora relacionamento do Pai, Deus,
para nós que somos filhos, tá bom? Esse modelo de oração foi dado por Jesus Cristo para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. Já falamos na lição 7. Se você não viu, aqui no canal tem uma playlist, você que é inscrito no canal sabe, tem uma playlist de todas as lições, e se você quer ouvir um pouquinho mais sobre os fariseus, é a lição de número 7. Vê a playlist aí que tá bom? A invocação inicial começa com os discípulos chamando Deus de Pai, um privilégio. Vou te explicar um pouco mais na frente. Não era incomum os judeus considerarem Deus como Pai de Israel. Era algo normal para os judeus, não era incomum os judeus considerarem Deus como Pai de Israel, nação, toda a nação. No entanto, continuando aqui, mas como pai de indivíduos numa relação especial, era bastante inusitado. Opa, com outra aqui. Então, veja só, agora chamar Deus de pai de indivíduo ou uma pessoa numa relação especial era bastante inusitado, tá bom? Então era inusitado. Pera aí, como assim pai de um? Meu pai. Pera aí, ele é santo, ele é pai de da nação, não pai do indivíduo. Esse era o relacionamento dos judeus para com Deus, que Deus era o Deus criador, o Deus soberano, Deus eterno, Yahvé, Elohim, El Shaddai, né? Era esse Deus, mas não Deus pai de intimidade. Aí Jesus vem e quebra, tá bom? Vamos lá. Essa expressão pai e filho era característica de relação de Jesus com Deus. Por que Jesus chama Deus de pai? Porque ele sabia que Deus era o pai. E o ser humano ainda não se sentia filho de Deus. Incrível, né? Só a partir de Jesus é que o ser humano entendeu que ele é filho de Deus. Sai da colocação de criatura e se torna filho. Oh, glória! Vamos para o nosso ponto de número 2. Ponto número 2. Deus e sua glória. Deus e sua glória. Deixa eu ver se eu já passei por algo aqui na parte dos professores ou se eu não passei. Só um minuto, professores. Não, ainda não passei sobre esse relacionamento de pai. Está aqui, não passei ainda, vou falar agora, que era o ponto sobre o que Israel fala, pai da nação e não pai de indivíduos. Tem um ponto aqui que nós vamos falar agora, que é o ponto 2. A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes: a paternidade divina, o nome santo de Deus e o estabelecimento do seu reino. Mais uma vez, anota, professores. Sai anotando. A primeira parte, esse ensino do pastor, do bispo Abner, vou te falar, tá sensacional. Eu nunca tinha estudado, deixa eu olhar para vocês. Eu nunca tinha estudado o Pai Nosso nessa divisão tão detalhada como o bispo Abner fez. Então, nossa gratidão, a minha gratidão ao bispo Abner, editora Betel Dominical. Confesso que eu nunca tinha prestado atenção nessas divisões do Pai Nosso. Já preguei sobre o Pai Nosso, já ensinei sobre o Pai Nosso, mas eu confesso que essas divisões, 3 de um lado, 3 do outro, eu confesso que eu não tinha me atentado. Por isso que nós não podemos parar de estudar, irmãos. Nós não sabemos tudo. Quando a gente acha que já sabe sobre o Pai Nosso, vem um estudo como esse e diz: gente, como é que eu não vi? Eu não vi porque eu sou limitado e Deus a cada dia vai abrindo os meus olhos e enchendo homens para que venha nos ensinar. Isso é maravilhoso. Então não pare de aprender. Mas o que eu quero mostrar para você aqui, 3 detalhes importantes. A primeira aqui, paternidade divina, nome santo e o estabelecimento da sua vontade. Mais uma divisa. 2.1. Aqui sim é o ponto que Israel não entendia muito. Israel, nação, Deus como Pai. Olha só aqui. 2.1. Pai Nosso
que estás no céu. Então já reconhece de onde ele é, mas também reconhece que ele é um pai, e é um pai presente, pois ele é onisciente. Diz assim: homens de Deus no Antigo Testamento, como? Anota aí, como quem? Noé, Abraão, Davi, certo? Esses 3 homens aqui, por exemplo, esses 3 homens, diz aqui o bispo Abner, jamais ousaram chamar a Deus de Pai. É em Jesus Cristo que o relacionamento pai-filho, entre o Criador Santo e sua criatura pecadora é celebrada de modo incrivelmente elevado e próximo. Pai nosso. É só Jesus, a partir de Jesus, que nós escutamos essa frase. Olha só esse texto aqui. Noé diz que Noé era justo na sua geração, por isso que Deus o escolheu para fazer a arca para escapar do dilúvio. Mas Deus não chama Noé de filho, e nem Noé chama Deus de pai. Abraão, pai das nações, ou seja, nasceu ali, veio dele literalmente a raiz dos judeus. Deus chama Abraão de quê? Amigo. Mas Abraão não reconhece Deus como pai, então logo ele não se sente filho. Abraão. E Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas não chamava Deus de pai. Incrível, né? Esses homens não tinham esse costume pela reverência à pessoa de Deus. Agora, em Jesus já chega dizendo: vocês querem orar? Então ore assim: Pai nosso, meu, seu, nosso. Oh, glória! Nas palavras de John Stott, eu tenho outro livro de John Stott. Eu não vou parar de falar os livros que eu tenho ali, senão vocês ficam pedindo para ver igual esse aqui. Eu tenho um livro de John Stott ali, foi um livro sensacional. Vamos lá, vamos ler o que está aqui. Tratar a Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Quando ele diz nosso, indica que ele não é apenas o pai ou um outro, mas de um ou de outro, mas é de todos. Deus é pai de todos. Só que nem todos reconhecem ele como pai. Por isso que muitos ainda são criaturas. Mas é criação de Deus. Logo, são filhos de Deus. Só que não se reconhece como filho, por isso são criaturas. Agora, nós que já reconhecemos ele como pai, passamos a ser filho. Oh, glória! Pelos méritos de Jesus Cristo, passamos a compartilhar uma experiência de família com Deus como um pai e com os outros como irmãos. Você já prestou atenção? Eu já falei isso em outra aula, que quando nós nos convertemos, nós passamos a ter o privilégio de chamar um ao outro de quê? Irmão. Por quê? Porque temos o mesmo pai. Não dá para chamar o outro de amigo, não dá para chamar o outro de primo, de tio, dá para chamar de irmão, porque o pai é o mesmo. Oh, glória! É um relacionamento que nós temos com o nosso Deus. 2.2 diz assim: santificado seja o teu nome. Primeiro, Pai nosso, nos tornamos filho. Agora é santificado seja o teu nome. Este Deus a quem chamamos de Pai é também o Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração, com temor e admiração. Deus é nosso Pai, que está nos céus, e nele se combinam o amor e a santidade. Santificado seja o teu nome é uma expressão de reverência que evita excesso de confiança. Excesso de confiança para a liberdade não se tornar em libertinagem.
Ele é o meu pai e eu respeito como o meu pai. Já disse, tem gente que não concorda comigo. E eu não estou aqui para que todos concordem comigo, pois, querendo ou não, eu me tornei uma pessoa pública quando decidi fazer vídeos com comentários abertos. Mas o meu filho, ele não é meu amigo. O meu filho é o meu filho. Ele me respeita não como um amigo de escola, um amigo do trabalho. Ele tem que me respeitar como pai. Eu não tenho que tratar o meu filho como amiguinho. Eu tenho que tratar ele como filho. Pois a Bíblia diz que os filhos são herança dada pelo Senhor. E Deus vai requerer de mim se eu tratei ele como filho ou como amigo. Amigo muitas vezes, ou na sua grande maioria, se não todos, só fala o que o outro quer ouvir. Pai, diz a palavra, que ele corrige a todo aquele quanto ama. Então Deus é o meu pai, mas ele é santo e eu tenho que respeitar ele como pai, mesmo sendo achegado a ele, mas respeitar a sua santidade. Por isso que quando diz Pai Nosso, íntimo, santificado o teu nome, ou seja, ele é 100% santo e eu, pecador, que careço do seu perdão. Fique bem claro, tá bom? Vamos lá. Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado e que tudo que denota e representa seu nome, seu próprio caráter e atributo, seja honrados entre os homens, seja santificado entre todo o mundo. Em todo o mundo, perdão. Deus revelou sua natureza sob nomes diferentes e ele é tão inefável que um só não expressa toda a sua grandeza e glória. Todo um nome só dele não pode expressar quem ele é na sua totalidade. Vamos abrir Bíblia? Vamos aí, ó. Livro de Deuteronômio. Vamos lá? Esqueci de anotar, né, irmãos? Aí depois eu não consigo ler. Vamos lá. Deuteronômio 32. Qual é o versículo? Versículo de número 3. Você já se inscreveu no canal Bíblia para o Cotidiano para impulsionar mais e mais esse vídeo? Faz isso agora, que nós vamos ler Deuteronômio 32, verso de número 3. E eu marco com a minha canetinha marca em gel, que não vaza na Bíblia. Compra uma que você vai gostar. Que diz assim: porque apregoei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Vamos lá agora, livro de Salmos, abre aí. Qual é? 135. Tá aqui. Caneta, essa aqui. 35:1. Vamos lá? Louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Olha só, Davi chamando Deus de Senhor, e ele se colocando como servo. Quase eu perdi o raciocínio. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai o servo do Senhor. Você é servo? Um servo filho. Oh, glória! Vamos lá? Continuando, 2.3. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É um pouquinho difícil. Porque quando eu peço para que seja feita a vontade dele, muitas vezes vai contra o que eu desejo. Muitas vezes não, quase todas as vezes. O ser humano, às vezes, sai da presença de Deus porque quer que Deus realize a sua vontade, não a vontade de Deus. Esse é o grande problema, mas Jesus nos ensinou a pedir que venha o teu reino, seja feita a tua
vontade. Vamos lá. A oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céus e terra, tanto no céu como aqui na terra. Professor Tony, a vontade de Deus não é feita aqui 100% na terra? Não. Por que não, professor? Deus não está no controle? Nunca perdeu ele. Mas Deus deixou o homem para que o homem vivesse conforme os seus ditames. E isso aí nós encontramos no grande trono branco, encontramos no julgamento. Isso que deixa muitos ateus loucos. Por quê? Porque eles querem que Deus resolva agora. Se Deus é bom, mata todos os assassinos agora. Se Deus é bom, mata a fome de todo mundo agora. E Deus está dizendo, não, isso é agir sem justiça. Isso aí é agir sem preceitos morais e santos. Eu deixo o homem escolher. E, num grande julgamento, eles vão dizer, Senhor, Senhor, eu nem acreditei que tu existia. Aí eu digo, como diz pastor Cláudio Duarte, sem problema. Aqui só fica quem acredita. Quem não acredita é lá na concorrência. Vai lá que ele não se preocupa se você não acredita nele. Mas para ir lá onde Deus está, tem que acreditar. Então, tá aqui. Deus é santo, Deus é soberano, Deus tem a vontade dele. Mas ainda na terra, os homens estão entregues ao pecado, à sua devassidão, e muitos não honram a Deus. E Deus está dizendo, fique à vontade, a minha taça está enchendo, e um dia eu vou derramá-la. Aí eu quero ver quem fugirá da minha ira. Então, vamos pedir o reino de Deus, para que venha se estabelecer cada vez mais. E para isso depende de quem? De mim e de você. Continuando, o comentário bíblico pentecostal diz que a expressão venha o teu reino fixa o tom claramente escatológico, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim, no estabelecimento final do reino de Deus no mundo. Ok? Só corroborou com o que eu falei aqui. Comentário bíblico pentecostal. Esse eu não tenho. Não tenho. Vamos lá. Requer o fim. É isso mesmo, ó. Requer o fim de toda injustiça humana que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Como filhos, devemos nos interessar pelo programa divino, entronizar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa principal tarefa é estar ocupado com aquilo que ocupa o coração de Deus. A exaltação do seu Filho. Abre aí, livro de Mateus, capítulo 6. Só que nós vamos ler o quê? Versículo 33. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a vontade de Deus é que busquemos cada vez mais a vontade dele, ou busquemos primeiro o reino dele, o que ele deixou, a regra, o que está estabelecido na sua palavra. Tá bom? Chegamos no nosso ponto de número 3. Vamos ver? Ponto número 3. Agora vamos falar das nossas necessidades. Falamos da grandeza de Deus, da vontade de Deus, do nome santo de Deus, o Deus como Pai. Agora vamos falar das nossas necessidades, pois somos carecedores
das misericórdias de Deus o tempo todo. Nossas necessidades e carência. Olha só, a segunda parte da oração é seguida por mais 3 detalhes importantes: a provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina. Quer anotar? Vamos lá. Provisão de Deus, pão de cada dia, a pureza pessoal, perdoar os pecados, ser limpo, e proteção divina, livrar da tentação. Eita glória! 3.1 Pão nosso de cada dia. Precisamos? Sim. E aqui tem algo bem interessante para ensinar. Muitas pessoas acham assim: então eu não posso trabalhar e comprar uns pacotes de arroz, apesar que está a preço de ouro, né? Comprar um pacote de arroz que vai durar uma semana. Não é isso que ele está falando, gente. Muita gente acha assim: então não tenho que armazenar. Não, gente. O que Jesus está querendo dizer aqui é o que eu vou ler, mas eu já vou explicar. O que Jesus está querendo dizer? Olha, o povo judeu fugiu agora, os israelitas estava saindo do Egito e não tinham o que comer. E o que Deus fez com esse povo? Deu o que para ele? Maná. E como é que era o sistema do maná? O maná era dado todos os dias. Mas por que Deus não já dava para uma semana? Para que o povo entendesse que eles tinham que depender de Deus e não da plantação, da agricultura, da pecuária. Não, tinha que depender de Deus. Então Deus dava todos os dias, todo dia. O único dia que caía para 2 dias era do Shabat. Então se recolhia da sexta, porque no sábado ninguém recolhia, aí voltava a recolher no domingo. Então, essa parte sim, mas o resto era todo dia. Quem pegasse para 2 dias, apodrecia. Deus diz assim: confia em mim, que eu te dou o pão de cada dia. Por exemplo, nós trabalhamos 30 dias. Vamos falar de trabalhadores que trabalham. Tem tempo? Tenho sim. Trabalhadores que trabalham e recebem só no final do mês. Aí você fala: então, não estou tendo um pão de cada dia? Por isso que você recebe o seu salário de 30 dias e divide ele em 4 semanas. Um pouquinho de cada salário, do salário em 4 partes, um pouquinho para cada semana. E você faz a sua feira da semana. E essa feira você come um pouquinho por dia. E aí quando vai fazer feira de novo, para que não falte um pouquinho por dia. Porque você não compra para comer todo dia. Por quê? Porque você já trabalhou os 30 dias. Foi o pão que Deus te deu cada dia. Que sentido, professor? A sua saúde. Posso dizer que é o pão de cada dia. Deus te deu saúde para você ir. Por que você não recebe por dia? Você fala assim: não, eu sou mensalista. Não, você não é mensalista. Você é diarista. Porque num dia que você não for, vai ficar faltando um dia de salário seu. Então esse dia será descontado. Então o pão de cada dia Deus te dá quando você se levanta de manhã e vai trabalhar. Então Ele já te deu o pão de cada dia. Só que você recebe para viver o mês inteiro. É assim, irmãos, é simples. É só a gente pensar um pouquinho. Deus às vezes lança luz sobre algumas coisas simples que acontecem em nossa vida. Tá bom? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Aqui, ó. O pão nosso de cada dia, 3.1. Ora, pelo pão cotidiano é viver em total confiança da provisão de Deus. Israel havia aprendido essa lição com o maná do deserto. Todos os dias eles recebiam o maná. O maná vindo direto da mesa de Deus. Ó, que eu achei da hora essa colocação, viu? Da mesa de Deus para o povo de Israel. Nós temos aonde? Livro de Êxodo, capítulo 16, do 1 ao 10, tá bom? E livro de Salmos 78, do 23 e 24. Aquele pão era suficiente apenas para um dia, nem mais e nem menos. Assim como o maná era fornecido diariamente, os discípulos também devem depender da provisão divina em cada dia.
Jesus adverte seus discípulos a não se preocupar demasiadamente com o futuro, porque o futuro pertence a Deus e traz o seu mal. Então, viva um dia de cada vez. A melhor maneira de evitar a ansiedade é confiar que Deus proverá pão para hoje e amanhã. Ponto. É isso. Muita gente é ansiosa porque não sabe o que será de amanhã, sendo que Deus disse: lance sobre mim toda a vossa ansiedade e eu lhe sustento a cada dia. Mais milagroso foi o que aconteceu com o maná do que hoje Deus pode providenciar para você. Então, acalma. Não fica, como tem a palavra aqui, preocupado demasiadamente, não. Se preocupe com a necessidade real. Se preocupe exageradamente, demasiadamente. Exageradamente, não. Preocupação o quê? Senhor, tenho que me levantar para ir trabalhar, preciso de saúde, preciso de vigor. Veio, Senhor, te agradeço porque eu trouxe hoje, não recebi agora, mas está depositado para sacar para 30 dias. Mas o pão de hoje tu já me desse. Quando tu me desse, saúde. Então, uma coisa de cada vez. Viva um passo de cada vez. Eu preciso também melhorar a cada dia. Às vezes bate umas ansiedades que você pergunta por quê, e Deus disse: eu continuo sendo Deus, mesmo não te respondendo os teus porquês. Calma, não fica preocupado demasiadamente. Acalma, eu estou aqui, eu estou no controle. Eu sou o Deus que provê diariamente. E aí a gente se acalma e diz: bom é confiar em ti. Oh, glória! 3.2. Eu sei que você se inscreveu, que você é inscrito, sei que você comentou e que você vai comentar, sei que você compartilhou e que você vai compartilhar, ou que você já compartilhou. Faz tudo isso. Ajuda o canal Bíblia para o cotidiano. Fala só, ficou bonito, não ficou? Põe aí no comentário, ficou bonito, ficou. Eu amei. Vamos lá, 3.2. O perdão de nossas dívidas. Já falei, vou ler pouco e explicar pouco, porque eu já comecei falando sobre isso aqui. Para mim se resume aqui: se eu quero o amor de Deus, o perdão de Deus, eu tenho que amar o próximo e perdoar o próximo. É seríssimo essa parte aqui. A oração nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também o perdão diário, certo? Isso significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também com a forma que chegamos diante dele para pedir. Então, eu quero pedir algo para Deus, só que o meu coração não está na vontade de Deus. Tá bom? Olha o que fala William Barclay. Espero que seja assim que pronuncia o nome dele. Não tenho nenhum livro dele também. Se quiser me presentear, pede o endereço no comentário que eu te mando. Ok? Diz assim: a verdadeira oração é um assunto de família. Olha aqui, o Barclay colocou aqui. A verdadeira, anota aí, ó, é bonito. A verdadeira oração é um assunto de família. Mas por quê? Se você tem revista, você vai ler. Mas se você não tem, eu vou te dizer. Por que é um assunto de família? Porque eu chamo Deus de Pai Nosso. Se é pai, é família. É forte. Vamos lá. E se não existe entendimento entre os membros da família, como podemos requerer ter um bom relacionamento com o Pai? Ou seja, se eu não tenho um relacionamento com os meus irmãos, relacionamento familiar, como que eu quero ter um bom relacionamento com o Pai? É a pergunta, não é eu que estou fazendo, não. É o Bispo Abner. Como é que eu vou querer ter um relacionamento com o Pai se eu estou brigado com o meu irmão? Já que somos todos filhos do mesmo Pai. O perdão diz respeito à comunhão. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar eficientemente. Eita, que o pastor, cadê? Pastor, o Bispo Abner aqui tá afiado, hein? Tá afiadinho. Olha só.
Se não estamos com comunhão com Deus, não podemos orar eficientemente. Porque como é que você vai conversar com alguém que você está brigado com ele, que você não quer obedecer a ele, que você não está nas diretrizes dele? Como é que você vai interagir com ele? Vai ser um relacionamento que não é um relacionamento eficiente. É de pensar, não é? Vamos lá. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com nossos irmãos. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. Vamos para a Bíblia. O perdão é parte, importante da oração. Mateus capítulo 5, já está aí aberto que eu não fechei ainda, ó. Mateus capítulo número 5, versículo 23 e 24. Tá aonde? Aqui, ó. 23, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja o que você tem que fazer, que a oração, o perdão é maior do que a oferta. O perdão é o principal na oração. Sem perdão não tem como Deus atender a sua oração. 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, é um relacionamento familiar que eu primeiro preciso reconciliar com meu irmão, estar em comunhão com meu irmão, para que Deus possa atender as minhas orações. Porque Deus não é um Deus não é um pai que toma partido. Ele quer que todos os seus filhos vivam em paz. Ok? Vamos para o nosso 3.3, encaminhando para o final da lição de hoje. Livra-nos do mal. É um pedido que tem que ser constante. É melhor do que pedir pão. O pão de cada dia nos dai hoje. É melhor pedir livra-nos do mal. É muito melhor. Oh, Jesus, como nós precisamos ser livrados do mal. Mas toda a oração do Pai Nosso é importantíssima, tá bom? É só mostrando que ser livre do mal nos torna mais íntimos de Deus, nos mantém em comunhão com Ele. E tendo comunhão com Ele, Ele diz que dá pão àquele que lhe pede. Oh, glória! Vamos lá. É impossível viver neste mundo sem ser tentado. Aqui é importante, eu achei muito importante essa parte, porque às vezes aparece, sabe o quê? Eu não sei se o pastor Eli vai estar aí, né? O pastor Eli gosta de fazer umas brincadeiras, né? Aparecem uns super-homens aí, uns super-crentes. Pastor Eli é o meu pastor, tá, gente? Só para vocês saberem. É o meu co-pastor, o meu segundo pastor, pastor Nilson e pastor Eli. Tenho como um pai. O pastor Eli é moderninho, irmão. Eu dei a Bíblia para ele, eu tenho ali ela, eu tenho ali, tenho. De arame, você já viu aquela Bíblia com a espiral? Ponto, eu dei para ele. Mas dei NVI, a capa de um leão. Tome. Eu dei para ele, daquela com espaço de anotar, sabe? Eu disse, tome aí, pastor Eli. Um amor de pessoa. Mas pastor Eli fala também, a gente ouve ele dizendo que existe aí um super crente, eu não sou tentado. Como não é tentado, meu irmão? Vigia na terra. Olha que o bispo Abner coloca aqui, é pura verdade. Nós somos tentados o tempo todo. Não somos imunes à tentação. Ainda não inventaram a vacina contra a tentação. Não inventou. Por que não? Olha o que o bispo Abner coloca aqui e é a própria verdade. Não é porque o bispo Abner colocou, é porque é a verdade. Até Jesus passou por isso. Por isso que? Por toda a tentação. Esse é o mal que não podemos evitar, até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós por causa da nossa natureza pecaminosa. Todos pecamos e destituídos da glória estávamos, porque agora já estamos reconciliados, tá bom? Tiago capítulo 1, verso 14. Também devemos ter em mente que, embora os anjos do Senhor acampem ao nosso redor para nos livrar do mal,
Preste atenção. Os anjos estão acampados ao nosso redor. É fato, é verídico, é verdade. Tá bom? Vamos lá. Ao nosso redor para nos livrar do mal. O inimigo sempre estará ao nosso derredor buscando uma brecha. Então, os anjos, vamos lá, ilustração. Os anjos, nós, e aqui do derredor nós temos quem? Satanás procurando, o seu demônio procurando uma brecha para... E quando ele entra, meu irmão, é sem misericórdia, sem dó. Tem piedade não, viu? E ele não pede. Eles metem o pé e entra mesmo, quando você vê já fez morada, já está morando, já virou proprietário. Tá bom? Onde é que tem isso? A palavra de Deus diz, fala que quando um demônio sai de uma casa, falando de uma vida, e ele é expulso, ele vai para o deserto, não acha lugar morada, e aquela antiga casa deu brecha, ele volta, acha ela bonitinha, arrumada, ele diz, é aqui mesmo que nós vai ficar. E diz mais, que não volta sozinho, traz com ele mais 7. Aí fica bagunçado. Por isso que às vezes a gente pergunta, nosso irmão estava na igreja, uma benção, rapaz. Saiu, aí se bagunçou tudo. Aí depois veio para a igreja, depois saiu, ficou pior do que estava. É isso mesmo, a tendência é só piorar. Porque Satanás não veio para brincar. Então, não esqueça, ao nosso redor está a proteção de Deus. Ao derredor está Satanás procurando brecha para quem possa tragar. Ok? 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9. Em todo o tempo que estivemos aqui, seremos bombardeados com as ciladas astutas do nosso, quase não sai, adversário. A oração do Pai Nosso nos ensina que a cada dia e a cada instante de nossa vida devemos rogar pela proteção divina o tempo todo. Eu li um texto de Martim Lutero que disse, ele dizendo que antes de sair de casa ele orava 2 horas para ver se conseguia vencer as tentações. 2 horas antes de sair de casa. É forte ou não é? Pois é. Conclusão, chegamos à nossa conclusão. Conclusão de hoje. O fato de Jesus ter cultivado uma vida de oração quando exercia o ministério neste mundo e ensinando seus discípulos a orar, atesta a necessidade e relevância da oração na vida do cristão. Oração é falar com Deus, é relacionamento com o nosso Pai Celestial, é estarmos abertos para Deus em confiança e louvor para recebermos o que Ele tem reservado para os seus. Você pertence a Ele? Então é com intimidade que você vai encontrar em Deus tudo que você precisa. Mais uma vez, deixa os livrinhos aqui, ó. Olha a coleção aí. Se você quiser adquirir, tá bom? É série Orando a Palavra. Edward M. Bald, esse é o nome do escritor. Você encontra na Família Cristã. Os livros são Propósito na Oração, Os Fundamentos da Oração, A Necessidade da Oração, A Realidade da Oração, A Arma da Oração, Homens de Oração. Baratinho, um investimento sensacional. Você pode adquirir aí. Eu adquiri, estava R$ 49. Pode estar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é uma bela pedida para a gente continuar orando a palavra do Senhor. Eu agradeço que você ficou comigo aqui. Mais uma lição, a lição de número 8, aprendendo a orar como Jesus. Que Deus conceda a você vitória nas suas petições, nas suas orações, nas suas súplicas. E você sempre busque ser filho de Deus, buscar a santidade em Deus e o seu reino prevaleça em nossas vidas. Por aqui, Tony Pinho. E o canal
Bíblia para o cotidiano. Eu espero você na próxima lição.